Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Valdete e nós estamos aqui fazendo esta gravação para o canal do YouTube Descobrindo a Bíblia. Valdete Rosa tem um canal lá no YouTube que eu gostaria e eu preciso que vocês vão lá, assistam essas dicas de leitura diária da Bíblia, curta, comente, compartilhe. Compartilhe com alguém que você saiba que gostaria de ouvir também esta mesma palavra, ok? A semana passada, nossa leitura foi no livro de Gênesis, no capítulo 11, onde nós falamos da Torre de Babel. Hoje nós vamos dar continuidade lendo o capítulo 12 de Gênesis, aonde vai falar o começo da vida de Abraão, onde tudo começou. E para que nós entendêssemos, Abraão não saiu do nada, não surgiu do nada. O final da nossa leitura do capítulo 11 da aula passada falou da árvore genealógica de Sem, que era um dos filhos de Noé. Então ali está falando toda a descendência de Sem, e uma das pessoas da árvore genealógica de Sem foi Naor, que foi o pai de Abraão. Então, para nós só recapitularmos da onde vem a árvore genealógica de Abraão, está em Gênesis no capítulo 11 e no versículo 25, ok? O versículo 25 fala: E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e Arão. Então, quem era o pai de Abraão? Terá. Quem era o avô de Abraão? Era Naor. Naor era o avô, Terá era o pai, que gerou a 3 filhos: Abraão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, Naor e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Quer dizer, um dos irmãos de Abraão morreu e eles moravam em Ur, uma cidade chamada Ur, e ele morreu enquanto seu pai ainda estava vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Isca. Sarai era estéril, a mulher de Abraão era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, havendo Terá vivido 205 anos, e todo morreu em Arã. Então, o que aconteceu? Abraão teve 3 irmãos, um deles morreu, seu pai então pegou todos eles, suas mulheres, e eles saíram da cidade de Ur e foram para a cidade de Canaã. E aqui começa a vida e o que é dito sobre Abraão. Abraão, considerado um homem da fé, ele foi um homem de muita fé. Ele foi o pai de Isaac. Mas aqui vocês atentaram para um detalhe, que a sua mulher, chamada Sarai, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Mas vamos lá, nossa leitura diária, fazer a leitura corrida e depois a gente vai se atentar aos detalhes, porque essa é uma das dicas que eu disse para vocês em algumas aulas passadas. Vocês, para fazer a leitura diária da Bíblia, estarem em um lugar tranquilo, sossegado, vocês terem a Bíblia, lógico, né? Ou uma Bíblia física, né? Ou vocês podem baixar, fazer um download, e eu indico a King James 16:11. Vocês anotem, tenham papel e caneta para anotar algumas palavras que são de difíceis dificuldades ou alguma coisa que te chamou a atenção, que você tenha um dicionário, é sempre bom para vocês verificarem as palavras e anotarem,
tá? Anotarem aquilo que te chamou a atenção durante a sua leitura. Eu vou abrir aqui um pouquinho, tá muito calor. Entrar um arzinho, né, para nós fazermos a nossa leitura. Então, nós vamos lá. Com o seu papelzinho, canetinha na mão, para você fazer as anotações necessárias. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei. E eu farei o teu nome grande, tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntados e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram da terra de Canaã, e para a terra de Canaã, eles vieram. Então, eles saíram de lá, indo para a terra de Canaã. 6. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse, olha só, e o Senhor apareceu a Abraão e disse, à tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então, quer dizer, apareceu. E o Senhor apareceu a Abraão e disse, à tua semente darei esta terra. Uma promessa, né? Versículo 8. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou, indo adiante para o sul. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que quando eles estavam prestes a entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa, eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Ela era muito linda, Sara. Por isso, agora o 12, e por isso acontecerá, quando os egípcios te virem, eles dirão, esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Dize, suplico-te, que tu és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por ti, por causa de ti. E aconteceu que quando Abraão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher e que ela era muito formosa. Também os príncipes de Faraó a viram e a elogiaram diante de Faraó, e a mulher foi levada à casa de Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela, e ele teve ovelhas e bois e jumentos e servos e servas e jumentos e camelos. E o Senhor atormentou o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abraão. E Faraó chamou Abraão e disse, o que é isto que tu me disseste? Por que não me disseste que ela era a tua esposa? Por que disseste, ela é minha irmã, porquanto eu a tomei para ser minha mulher? Agora, pois, eis a tua esposa, toma e vai-te no teu caminho. E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele, e eles o mandaram embora, e a sua esposa e tudo o que eles tinham. Então, aqui terminamos o capítulo 12 do livro de Gênesis. Aqui, nós começamos a observar uma coisa que me chamou a atenção, é que o Senhor,
havia dito assim a Abraão: sai-te da casa dos teus pais, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não disse assim: sai da sua casa, do meio da sua família, sai da casa dos teus pais, do meio da tua família e vai para a cidade de... Vamos supor, se fosse nos dias de hoje, vai para a cidade da África, ou vai para os Estados Unidos, ou vai para a cidade da Itália. Quer dizer, eu conheço, não de ter ido, mas eu conheço como que eu conheço a cultura, eu sei para onde eu estaria indo, se fosse, no caso, Deus falando comigo. Só que Deus, ele falou para Abraão: sai da casa dos teus pais, sai do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, Abraão foi para um lugar desconhecido, que ele não sabia. Mas ele obedeceu a voz, ele obedeceu aquela voz. E hoje em dia, uma das coisas que é muito difícil para o homem é obedecer a algo que ele não conhece, obedecer a algo desconhecido. É muito difícil alguém chegar e falar assim para você: olha, vai em tal lugar que lá tem tal coisa para você, vai ser muito bom para você. Você vai pensar 1 milhão de vezes antes de ir, que você vai ver, será que é verdade? Esse lugar existe? Como que é? Você vai fazer uma pesquisa rápida na internet para ver aonde que é aquele lugar, como que é aquele lugar, para então depois você tomar uma decisão de fazer, de sair e de ir para aquele lugar. E com Abraão, Deus chegou para ele e deu não foi uma ordem, Deus deu uma direção para ele. Cabia a ele aceitar essa direção ou não, mas ele resolveu ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus tinha proposto para ele. E ele foi com uma promessa muito grande. Olha a promessa que Deus fez para ele: eu farei de ti uma grande nação. Farei teu nome grande e tu serás uma bênção. Outra coisa: e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que promessa grande, promessa não é assim: eu vou abençoar a sua família, eu vou abençoar o seu trabalho, eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar a sua esposa porque ela é estéril. Não. Deus falou assim: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar o teu nome, quer dizer, o nome dele seria conhecido, como é. Abraão é conhecido o nome de Abraão. E tu serás uma bênção. Ele seria uma bênção. Mas a partir de qual momento? A partir do momento que ele saísse da casa dos seus pais, do meio da sua família, e fosse para o lugar que Deus tinha determinado. Eu tenho certeza, aqui fala que ele passou pela terra de Siquém, pelas planícies. Naquela época, eles não tinham casa, como nós temos hoje, casas de tijolos e tal. Então, você imagina na sua mente, ele com sua família, com as suas coisas. Ele pegou também o seu sobrinho, Ló. O pai de Ló havia morrido, né? O pai de Ló havia morrido. E Abraão tomou o seu sobrinho com ele, né? Aqui no versículo 4 falando assim: e assim Abraão partiu, como o Senhor havia lhe dito, e Ló foi com ele. O sobrinho dele foi com ele. E Abraão pegou sua esposa, pegou seu sobrinho, pegou as suas coisas que ele tinha, seus gado, lá pegou e foi. E aí
eles passaram pela terra de Siquém, pela planície de Moré, e ali eles encontraram um povo que era os cananeus. E o Senhor apareceu aí e falou outra promessa, quando ele estava já indo para o lugar que Deus havia determinado. O Senhor apareceu para ele e falou assim: a tua semente eu darei esta terra. Então, foi uma promessa para Abraão de que ele teria uma descendência. Ele era casado com Sara, Sara era estéril, mas Deus fez uma promessa que ele teria uma descendência. Aqui, olha, né? A tua semente, quer dizer, a tua semente, a semente que saísse dele. E é uma coisa assim, né? A fé é uma coisa que nós não vemos. Fé é algo que nós trazemos à existência. Isso é fé, trazer à existência. E aqui Deus já estava colocando, falar a palavra mais, colocando dentro do coração de Abraão uma promessa e colocando no coração de Abraão para que ele pudesse ter uma visão de que a vida dele seria aberta para o quê? Para o grande, para a multiplicação, porque aqui falou assim, olha, eu darei a tua semente a esta terra. Falou que ele seria abençoado, olha só. Falou das bênçãos que ele teria. Falei de ti uma grande nação, uma grande nação. Ele poderia simplesmente ter sentado e falado assim, como uma grande nação, se a minha esposa é estéril, né? Ele poderia ter pensado isso. Mas ele confiou na palavra que Deus estava falando para ele. Ele foi, passou. E aí, mais uma vez, Deus aparece para ele, fala da semente, que ele daria, a tua semente daria aquela terra. E aí Abraão fez um altar em agradecimento. Ele levantou um altar para agradecer a Deus, por Deus ter aparecido para ele, por Deus ter dito que ele seria uma bênção, que a vida dele seria abençoado. Ele fez um altar ali agradecendo. Ele ficou num lugar. Naquela época eles moravam em tendas, pegavam sua família, sua casa e ia com seus gados, com tudo que ele tinha, andando, peregrinando, fazendo aquela peregrinação toda, até chegarem em um determinado local, ficarem ali, estenderem as tendas, e ali eles ficavam. Então, não é no lugar que eles ficavam hoje, amanhã eles iam embora. Eles ficavam ali ainda um tempo e depois eles continuavam o caminho. E aí aconteceu que quando eles estavam prestes a entrar no Egito, porque havia fome, no versículo 10, e houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito, para andar por ali, porque a fome era muito grande. Então, se tem fome em algum lugar, hoje nós estamos aqui, mas nós somos brasileiros, moramos no Brasil, tem a fronteira do Brasil, e nós sabemos que países vizinhos ao nosso, que fazem fronteira com o Brasil, têm passado muitas necessidades, passado fome, têm tido racionamento de comida, enfim, problema socioeconômico, problema cultural que eles estão vivendo lá, como é o caso da Venezuela e agora o caso da Argentina. E tem muitas pessoas peregrinando para o Brasil. Por quê? Porque lá eles têm passado fome. A mesma coisa aconteceu, Abraão peregrinando naquelas terras, indo para o lugar que Deus ainda ia determinar para ele, havia muita fome. Começou a ter um período de muita escassez de tudo. Aí o que ele teve que fazer? Ele teve que descer para a cidade do Egito, porque naquela época, Egito era o polo comercial do mundo, era o celeiro comercial do mundo todo. E ali havia muita abundância, por causa dos rios, por causa que era facilidade as embarcações, o comércio era facilitado por tudo isso.
O Egito era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica. Era um país muito rico. Então, o que, que aconteceu? Abraão, ele teve que descer para lá, ó, e houve fome na terra. E Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, quer dizer, para passar por ali, tentar aliviar a fome que eles estavam passando, pois a fome era severa, aqui está falando. E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, aí, antes dele entrar no Egito, ele parou a sua comitiva, todo mundo, chamou a mulher dele. Eu imagino, aqui não fala, mas você imagine quando você vai dar instrução para alguém. Se no caso você tem uma empresa, você quer dar uma instrução especial para um funcionário, você vai chamar ele numa salinha e vai conversar com ele a sós. Se você tem algum problema de relacionamento com sua esposa, ou você quer falar alguma coisa com a sua esposa, você vai chamar ela no quarto, vai conversar a sós com ela. E provavelmente foi o que Abraão fez, foi conversar com Sara sós na sua tenda, e ele falou, ele ficou muito apreensivo. O que, que ele disse? Ele falou assim, olha, nós vamos entrar agora na terra do Egito, mas você é uma mulher muito linda, você é uma mulher muito bonita. Quando a gente entrar lá, o que, que eles vão fazer? Eles vão querer me matar para ficar com você, porque você é muito bonita. E aí ele falou isso, ele falou, eu suplico, fala, quer dizer, ele chegou a suplicar para a mulher dele mentir. Para falar que a mulher dele era uma irmã. Apesar de que, se nós lermos a árvore genealógica, aí que está a importância. A árvore genealógica é chato ler? Eu concordo com você de achar que a árvore genealógica é horrível de ler. E fulano, tal. Mas uma das coisas que a gente viu aqui, quando eu falei para a gente voltar um pouquinho, só para ver de onde surgiu Abraão, a gente vê que Sara, na realidade, ela era filha de Arã. Aqui, ó, peraí, onde fala, Abraão tomou para si a Sarai. Milca era a filha de Arã. Peraí, deixa eu ver. Gente, agora que eu... Ai, onde que fala? Eu vou ver direitinho depois e eu falo para vocês. Na realidade, ela era como se fosse meia-irmã de Abraão. Então, ele estava falando uma meia-verdade e ele estava falando que ela dissesse uma meia-mentira, né? Quer dizer, ele propôs para ela um acordo de meias-verdades e meias-mentiras. E nós sabemos que para Deus não vale meias-verdades, porque é uma meia-mentira. Não é uma meia-mentira para Deus, é uma mentira completa, né? Mas aí, por causa desse medo que ele tinha medo, ele disse isso para ela. Aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que ele estava pensando que ia acontecer. Eles viram que Sara era linda, os príncipes da cidade viu que Sara era linda, foi falar com o faraó. Falar assim, olha... no 14, aconteceu que quando Abraão havia chegado ao Egito, os egípcios viram a mulher e que ela era muito formosa. E também os príncipes de Faraó a viram, quer dizer, os homens da cidade viram, os príncipes de Faraó viram e a elogiaram diante de Faraó. Foram lá, ó, Faraó, tem uma mulher lindíssima aqui na nossa cidade. O que aconteceu? A mulher foi levada para a casa de Faraó. Muitos ali deviam estar desejando Sara, mas Faraó era o homem, era o poderoso da terra, do Egito, foi para a casa dele. E ele a tratou bem e ele tratou bem a Abraão por causa dela. Então,
que aconteceu? Eles viram Sara, viram que ela era muito linda, foram fofocar no ouvido de Abraão, de Faraó. Faraó falou, vai lá e busca ela, trouxeram ela para viver com Faraó. E quando foram buscar ela, eles falaram, Abraão falou, ela é minha irmã, ela é minha irmã, ela é minha irmã. Então, nós sabemos que quando nós queremos alguma coisa, nós fazemos agrados, não é verdade? Quando um rapaz quer fazer a corte para uma moça, ele vai agradar os pais dela, ele vai agradar os seus cunhados, suas cunhadas. Para quê? Para poder ficar bem visto, para ficar bem na fita. E foi exatamente o que Faraó fez. Faraó pegou Sara e começou a abençoar a vida de Abraão. Aqui, ó. E ele tratou bem Abraão por causa dela. E ele teve ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. Ele começou a ter tudo. Por quê? A vida dele estava sendo abençoada por causa da mulher dele, que eles haviam combinado uma mentira, uma meia-verdade, para falar para Faraó que ela era irmã dele. Só que para Deus não tem isso. Deus já não havia prometido que ele seria uma bênção, que ele seria pai de multidões, que da semente dele herdaria toda a terra? Qual o medo? Para a gente observar o que o medo pode fazer com a pessoa. Porque Abraão foi considerado pai da fé. Por quê? Porque Deus falou para ele, sai da casa do seu... É difícil romper, não é? Como você está ali no meio da sua família, no meio dos seus parentes, no meio de pessoas que você já conhece, no bairro que você já viveu tantos anos, desde que você nasceu, e de repente Deus fala para você, sai, vai para outro lugar. Um lugar que ele nem falou qual é ali, sai daqui, vai ali. Não, Deus falou, vai para onde eu vou te mostrar ainda. Mas você vai ser uma bênção, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abraão, ele foi muito infantil, ele deixou o medo dominar nele, ele falou assim, eu temo pela minha vida. Ele estava sendo covarde, medroso, mentiroso. Por quê? Simplesmente porque ele viu nessa hora, depois de tudo que Deus falou com ele, mostrou, e pela fé ele saiu para obedecer à voz de Deus. Naquela hora ele teve medo, ele temeu pela sua vida. Ele falou assim, não, eles vão, sabendo que você é minha esposa, eles vão querer me matar. Gente, como que fica a promessa de Deus? Eu vou morrer aqui na terra, no deserto? Eu vou morrer aqui no meio da terra do Egito? Sendo que Deus tinha acabado de falar para ele que ele seria pai de multidões, que daria para ele, para a semente dele, aquela terra toda. Olha só este detalhe. Eu li um tempo atrás um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. O livro é muito bacana, a leitura maravilhosa, a leitura muito gostosa. E uma coisa que nunca saiu da minha cabeça foi que lá o autor colocou uma pergunta para a pessoa, né? Como quem diz, para quem era o principal do livro. O que você faria se você não tivesse medo? O que você faria? Nós já lemos os capítulos anteriores e nós ficamos sabendo, através da leitura, você que acompanhou as leituras, que tem acompanhado as